E vamos começar aí a trabalhar, certo? Deixa eu ver qual que é o que eu tenho aqui. Vamos lá. Vocês estão recebendo minha tela aí? Como hoje eu estou sozinho, gente, para ficar monitorando o chat para mim é meio estranho, mas vamos tentar fazer aqui. Todos estão? Correção dos exercícios da apostila da página 6 até a página 9? Tá todo mundo recebendo isso daí? Pode abrir os microfones e falar. Então vamos lá, já que vocês não querem falar, então vamos, vamos lá. Bom, é o seguinte, como eu sempre faço em sala de aula, nós vamos corrigir os exercícios da apostila. Eu queria que vocês avisassem os colegas, né? E eu vou deixar isso claro lá na no nosso grupo, é que eu vou cobrar isso aí, né? Então, por isso estou corrigindo todos os exercícios, então eu vou estar cobrando isso daí. Então, eu vou começar a cobrar isso a partir de amanhã, já vou deixar no grupo que a partir de amanhã eu já estou recebendo todo esse material para lançar como nota. Então, tudo isso está disponibilizado lá no Google Classroom, está disponibilizado também, vai estar disponibilizada essa aula um pouco mais tarde, né? Eu tenho que esperar o software carregar essa aula para o meu Google Drive para eu poder publicar essa aula. Então, mais tardar, a noitezinha aí já está publicada lá e vou passar o link para vocês e para depois o pessoal não avisar que não tem acesso, que eu estou com dificuldade, então eu estou corrigindo todos os exercícios. Estou sentindo falta do pessoal fazer os exercícios, mas isso não é só eu que estou sentindo falta, são todos os professores, então aí vai um alerta, porque os únicos prejudicados serão vocês mesmos, então não deixe isso acontecer, não entre na conversa de outros colegas que não querem participar e querem arrastar vocês, e aí cada um tome a sua decisão. Então vamos lá. Atividade 1. Analisando situações cotidianas, encontre e justifique quais apresentam proporcionalidade. E eu vou fazer isso com vocês aqui. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do carro, ou seja, quanto mais eu ando de carro, maior é a minha velocidade, menor é a minha velocidade. Se a velocidade aumenta, o tempo gasto na viagem diminui. Se a velocidade diminui, o tempo na velocidade aumenta. Se isso acontece, ele é proporcional. Se isso não acontece, não é proporcional. Então, respondam para mim aí, se é sim, se é não, é proporcional, se não é. Por favor, respondam para mim no chat, que eu quero ter a participação de vocês, porque se para eu dar essa aula sozinho, aí fica complicado. Vamos lá, Caroline, Emily, Adson, Helves e os demais, né? É proporcional, não é proporcional? Vamos lá, pessoal? Marcos, é proporcional. Parece que o pessoal entrou no link e saiu fora. Bom, é difícil assim, né? Adson, acho que sim. Se eu aumentar a velocidade, o tempo de viagem diminui. Se eu diminuir a velocidade, o tempo de viagem aumenta. Se isso acontecer, é porque é proporcional. Emily, acho que é proporcional. Muito bom.
E aí, Caroline, o que que você acha? Helps, o que que você acha? Hum? Sabrina, Helps, acho que sim. Caroline, que há proporcionalidade. Sabrina, o que que você acha, Sabrina? Calma aí, professor, eu tô calmo. Professor, tô me achando ainda. Calma aí. Tô calmíssimo. Tô muito tranquilo. Acabei de almoçar, tô naquela fase do soninho. Vamos lá, então. Vai ter outras questões para a gente interagir. Então, o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do carro. Sim. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior o tempo. O número de palavras ditas por um jornalista em um telejornal é diretamente proporcional ao tempo do programa. Ou seja, se eu tenho o telejornal, se o jornal lá na televisão demora mais, esse jornalista significa que ele fala mais, se demora menos, significa que ele fala menos, tem outros fatores que interferem nessa situação, e por isso não dá para saber. O que que vocês acham? Sim ou não? É proporcional ou não? É diretamente proporcional ao tempo? O número de palavras é diretamente proporcional ao tempo? Por exemplo, pode tomar como exemplo essa aula. O número de palavras que eu vou dizer é proporcional ao tempo que eu vou ficar aqui nessa videoaula? Ou seja, esse tempo que eu estou esperando vocês falarem, eu vou ficar mudo. É, eu, tá saindo palavra? E aí, o que que vocês acham? Ó, tô mudo. Helves, não, não é proporcional. Não é diretamente proporcional, Helves disse. Caroline não é proporcional, Adson não é. O Marcos, não, pois depende da velocidade da fala do jornalista. Muito bom. Sabrina, sim, porque mais tempo fala, mais tempo tem. Sabrina, de novo, calma aí, professor. Ó, vocês podem até, se quiserem, usar o áudio, né? Só terem um pouco de coordenação na hora de falar. Não estamos em muitos, então dá para usar o áudio aí, se vocês quiserem. Para mim não tem problema nenhum, tá? Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Tem várias. Opa. Não, o jornalista pode falar mais ou menos rápido, pode entrar comercial, pode ter intervenção. Então, não tem relação de proporcionalidade a fala do jornalista e a quantidade de palavras, né, que ele fala e o tempo. Não tem é, proporcionalidade, porque pode entrar um comercial aí no meio, pode entrar uma matéria em que o jornalista fica calado, mas a matéria entra para se autoexplicar, então não tem proporcionalidade direta. O número do sapato de uma pessoa, o número de sapato calçado por uma pessoa é diretamente proporcional à sua idade? O que que vocês acham? Sim ou não? Caroline não é proporcional, Helvis não, Marcos não. Vamos lá, quem mais? Quem dá mais? Adson, não. Emily, não. Então, já pensou? Ó, vocês aí, vocês têm aí em torno de 15 anos, né? 15 anos. 15 anos, a Emily calça 35, 36, eu acho. Que número que você calça, Emily? Fala aí pra gente. 35, 36. Então, mas tem 15 anos, certo? Isso, 16 anos. Então quer dizer que a Emily, com 16 anos, calçando 36,
Se ela dobrar a idade, com 32 anos, ela vai calçar 72? Porque se for proporcional, diretamente proporcional, se dobrar uma, a outra também dobra. E, na verdade, isso não ocorre, né? Então, não é proporcional. Uma pessoa de 10 anos que usa 32 não vai calçar 64 quando tiver 20 anos, né? Então, beleza. A média de combustível gasto por uma moto em uma viagem é diretamente proporcional à distância percorrida? O que vocês acham? Quer dizer, eu vou daqui para Mauá, gasto 3 litros, 1 litro de gasolina, nem isso eu gasto. Vamos colocar 2 litros. Vou daqui para o centro de São Paulo, gasto 2 litros de gasolina. Se eu for daqui para o Rio de Janeiro, eu gasto mais gasolina, gasto menos gasolina. É diretamente proporcional? Sim ou não? Caroline, não é proporcional. Vamos lá. Marcos está dizendo que é diretamente proporcional. Quanto mais quilômetro, mais gasolina. Sabrina, uau, hein, Sabrina? Agora você superou, hein? Helvis está dizendo que sim. Adson está dizendo que sim. Muito bem. Emily está dizendo que sim. Gente, se eu vou daqui, se vocês saem daí, da casa de vocês, para o centro de São Paulo, de moto, vocês vão gastar aí, sei lá, R$ 8 de gasolina. Se vocês saírem da casa de vocês e forem lá sei lá, para Campinas, é mais longe. Então não vai gastar mais. Então o combustível gasto, ele é diretamente proporcional à viagem, né? Ele é diretamente proporcional, sim, né, à distância percorrida. Então, sim, quanto maior a distância, maior o consumo, certo? Vamos continuar na atividade 1. Olha lá, ó. O valor pago por determinadas bolas de futebol é diretamente proporcional ao número comprado? Ou seja, quanto mais bolas eu compro, mais eu pago? Se eu comprar menos bola, eu pago menos. Se eu comprar mais bola, Helvis sim, Sabrina sim, Marcos sim. Pois se eu comprar o dobro de bolas, o dobro do valor. Muito bem, a ideia é essa mesmo, o Marcão. É entender isso daí. Se uma dobrou, a outra dobra também. A Emily está dizendo que sim, Caroline sim, né? É isso aí mesmo, né? Quanto maior a compra, maior o valor. Pessoal, olha só, presta atenção que eu estou correndo exercício por exercício, item por item. Então, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube para vocês depois, mas quem puder ganhar tempo e já ir fazendo junto, beleza, acho que é mais vantagem para todo mundo aí, né? O número de passos dados por uma pessoa é diretamente proporcional às horas que ela passa acordada? O que vocês acham? Emily, não. Helvis, não. Marcos, não. Caroline, não. Não tem nada a ver, né? Porque eu posso estar acordado sem andar e posso estar acordado andando, né? Então não tem nada a ver, né? Então não, ela pode acordar bem cedo e não caminhar nada ou vice-versa, né? O consumo de energia dos aparelhos eletroeletrônicos é diretamente proporcional às suas potências em watts? Então, olha só, isso aí acontece bastante com chuveiro, né? Ó, você vai lá, compra um chuveiro de 5.000 watts. Ele tem um consumo de energia. Se você comprar um chuveiro com 6.400 watts, ele vai consumir mais energia. Esse watts aí é a potência. Então ele está dizendo, o consumo é diretamente proporcional à potência? O que vocês acham? Sim ou não? O consumo é diretamente proporcional à potência do aparelho? Gente, sim ou não? Sabrina, sim. Essa, sim. Marcos, sim. Helvis, sim. Vamos lá, quem mais? Emily, Caroline. Caroline, sim. Emily, sim. Vocês só vão responder se eu chamar pelo nome? Quebra o galho aí, gente. Ajuda eu aí. Sim, quanto maior a potência, maior o consumo. Adson, sim. Adson foi na rabiola, né?
O número de botões de um controle remoto é diretamente proporcional ao tamanho da televisão? O que vocês acham? Não, 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 não. Beleza, é isso aí. Não tem nada a ver, né? O tamanho do controle remoto não tem nada a ver com. Claro que não, ó, o Watson. Já tá até irritado. Claro que não. Tá certo, Watson. Não tem nada a ver. O tamanho da televisão não tem relação com os botões do controle, né? Beleza. Espera aí. Deixa eu só. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Para se fazer um delicioso refresco de caju, deve-se misturar uma parte de suco concentrado com uma parte de água, conforme especificado na embalagem do produto. Observe nas ilustrações abaixo a descrição do modo de preparo do refresco e como Carlos e Sofia pensaram em diluir o suco concentrado para fazer quantidades maiores. Então, eu tenho aqui o seguinte: o modo de preparo: 250 ml de suco para 750 ml de água, certo? Para fazer suco. Então, aí o Carlos fala assim, ó, eu vou usar 1 litro de suco para 4 litros de água e faço 5 litros de refresco. E a Sofia diz assim, eu vou usar 1 litro de suco e 3 litros de água para fazer 4 litros de refresco. A pergunta é, qual dos dois pensou adequadamente em manter a proporção especificada no modo de preparo do refresco? O Carlos ou a Sofia? Qual deles pensou direitinho aí em relação a manter essa orientação do modo de preparo? Qual dos dois vocês acham? Sofia, 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 Sofia. Muito bom. Alguém sabe me dizer qual que é a relação aí? Qual que é a razão? Alguém sabe dizer qual que é a razão do modo de preparo? De tanto para tanto, 1 para 3, Marcos, de 1 para 3. Isso. Isso, muito bem. De 1 para 3, né? Ó, então, ó, ele tá 250 ml, 750 ml tem 3 vezes 250 ml. Então é 1 para 3, né? Tá certinho. Vamos ver aqui. Então tá lá, ó. Aqui, ó, eu vou estabelecer a razão que o Marcos chamou de constante de proporcionalidade, que é isso aí mesmo, ó. Então, simplificando, corto os dois zeros, divido por 25 ali, ó, vai dar 1 terço, certo? Ou seja, é 1 parte de suco para 3 partes de água, né? Para estar dentro da especificação da orientação que o fabricante deu, tá? Então, no caso aqui, a Sofia, passou batido aqui, mas no caso, a Sofia está dentro da informação, né? Da especificação do fabricante do suco, tá? Atividade 3. Observando a sequência abaixo, percebe-se que com 3 palitos forma-se um triângulo, com 5 palitos formam-se uma fileira com 2 triângulos, e 7 palitos, uma fileira com 3 triângulos, e assim sucessivamente. Então tá aí a figura. Complete a tabela com os valores de x, y e z. Pessoal, eu preciso de uma informação, agora é uma informação técnica de vocês. Todos vocês estão acessando através do celular? Sim, todos estão acessando através do celular. Beleza, ótimo, beleza. Me digam um negócio aí. Eu preciso, que uma coisa é como eu vejo aqui, e outra coisa, que eu estou vendo na minha tela do notebook, e outra coisa é como vocês veem aí no celular, que é bem menor. O tamanho dessa letra tá legal? Tá tranquilo aí? Dá para ler sossegadinho? Ah, legal, tá tranquilo, né? Sim, sim. Ah, beleza, beleza. Então tá ótimo. Então eu já
tem um referencial do tamanho da letra para a gente poder se comunicar bem. Opa, caramba. Porcaria. Complete a tabela. Então, seguindo aqui, ó, o comportamento da tabela, né? O que vocês acham que vai no X, o que vai no Y e vai no Z? Apesar que já tinha aparecido aqui, mas eu torcer para vocês não terem visto, né? O que vocês acham que vai no X, Y, Z? Não precisa colocar X igual a tanto, Y igual a tanto, Z igual a tanto. Pode colocar os valores na sequência, X, Y, Z. Consecutivamente, que eu já sei. 9, 5, 26, 9, 6, 21, 9, 6, 21, Marcos. Quem mais aí? Maísa, Sá, Emily. Tô vendo que já errei. Então, tenta verificar aí. Não falei nada ainda, Sá. Isso, Sabrina. 9621. Vamos lá, então. Tá? Vamos lá para a gente ir ganhando tempo. Para ver se eu consigo fazer duas aulas aqui, ó. O Y é o 6, o X 9, o 10, 21. Olha só, ó, eu coloquei aqui embaixo ainda a lei de formação. Se você observar aqui, ó, deixa eu trocar a configuração do mouse, porque aí ele fica melhor para vocês enxergarem onde eu quero. Ó, se vocês olharem, a lei de formação é o dobro de x mais 1, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, ó. 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, para eu descobrir quanto que completa o 4 aqui no número de palitos, é só pegar o dobro e acrescentar mais 1, né? O dobro e acrescentar mais 1. Aqui, ó, tá o dobro mais 1. Para eu fazer o caminho de volta, eu faço menos 1 dividido por 2. Então, ó, menos 1 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, é a operação inversa, né? E aqui, ó, o dobro de 10 dá 20, mais 1, 21. Beleza? Então, tranquilo aí, tá? Vamos para a próxima. No laboratório, os funcionários observam diariamente o crescimento de algumas plantas. O gráfico abaixo representa o crescimento de uma delas. Mantendo-se a relação entre T e H, qual será a altura dessa planta no 20º dia? A gente fez essa daí na aula de proporcionalidade. E aí, qual que vai ser no 20º dia? Vamos? O que vocês acham? Vamos, pessoal? Pessoal, pode abrir os microfones aí, eu acho que fica mais agradável. A gente não está em tanta gente, então fica mais agradável. Sá, o que você acha aí? Fala no microfone do seu celular. Professor, essa eu não fiz. Esse eu tive dificuldade, não consegui fazer. Você tem uma piadinha para nós hoje, Sá? Não, professor. Ô, tô com saudade daquelas piadinhas lá, hein, meu? Ah, na quarentena eu nem pesquisei mais. Ah, caramba, meu. Pelo amor de Deus, cara, você tem que pesquisar algumas aí para trazer para a próxima aula, hein? Tá Tá beleza? bom, tá bom. Emily, abre o microfone aí, gente. Pode abrir o microfone, Emily, Adson, Helves. Olha só. Eu acho que é 4, por isso fiquei com vergonha de falar. Acha que é 4, Emily? Sim. Tá bom. E você, Adson? Acha também que é 4? Gente, ó, presta atenção presta atenção aqui na nossa tabela. Veja só. Se em 5 dias eu tive 1, 10 dias eu tive 2,
Você vê que de 5 em 5 ele está aumentando 1, né? De 5 em 5 ele está aumentando 1. É só a gente fazer aqui o crescimento para verificar, ó. Então vamos lá, ó. Observe que para ver proporcionalidade direta é necessário que se tenha y dividido por x igual a k. Vocês se lembram que eu apresentei isso para vocês, a gente trabalhou bastante isso ano passado, trabalhamos isso no começo desse ano, vocês se lembram disso? Essa formulinha aqui, ó, para ser diretamente proporcional, y dividido por x tem que dar uma constante de proporcionalidade que o Marcão já falou aí, né? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Então, ó, se eu dividir 1 por 5, tem que dar a mesma coisa que 2 por 10, que tem que dar a mesma coisa que x por 20. Tem que dar a mesma coisa. Ó, se eu dobrar para 20, o 2 dobra para 4, que é a visão que o Marcos tinha falado aí no outro exercício, né? Então, vamos lá, ó. Aí, ó, presta atenção aqui, galera. Vocês estão vendo que eu peguei aqui as duas últimas razões, ó. Quando eu igualo duas razões, eu tenho uma proporção. O que é uma razão? É uma divisão. E o que é uma proporção? É a igualdade, ó, a igualdade de duas razões. E aí eu faço a multiplicaçãozinha em cruz, né, que vocês estão acostumados aí, né? Então, olha só, vou multiplicar em cruz, vai ficar 10 vezes x, 10x, igual a 2 vezes 20, 40. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 40 dividido por 10, 4. Certinho. Beleza? O pessoal entra, sai, entra. O Helvis entrou, saiu. Tá tudo bem aí, Helvis? Fala no microfone aí pra eu ouvir. Tá tudo bem aí? Vamos lá. Então, exercício de atividade 4. Então, x igual a 4. O Sá, e aí? Deu para entender? Sim, Emily, eu acho que eu tinha pensado em fazer essa regrinha de 3 também, só que eu acho que eu devo ter confundido a ordem, porque tinha dado um número nada a ver, aí eu tentei fazer outros negócios, aí não deu certo. Ó, ô Sá, presta atenção, ó. Se você aqui colocar, inverter essa ordem, também dá certo, ó. Por exemplo, se eu coloquei, porque eu segui a regrinha aqui, ó. Y dividido por x é igual a k. Mas se você colocar x dividido por y, também dá a mesma coisa, vai dar o 4, ó. Se você colocar 10 está para 2, assim como 20 está para x, vai dar do mesmo jeito, tá? Tá bom, Beleza? acho que eu não sei o que eu fiz, mas não deu 4. Ah, beleza. Não deu 4, então deu 2. É, acho que tinha dado 2 aí. Aí eu Isso. tinha achado muito pouco, aí eu Muito bom. apaguei. Então, ó, isso é interessante. Por que você achou pouco? Porque 2 você já tem para 10. Então, se você está em 20, tem que dar mais. Sabe o que você fez, Sá? Eu sei o que você fez. Você colocou, por exemplo, é uma das possibilidades. 2 está para 10, assim como 20 está para x. Você colocou o 2 para 10 e inverteu o 20 para o x. Ou você colocou o 10 para o 2 e inverteu o x para o 20. Entendeu? Foi isso mesmo. Você inverteu elas. É isso que você está fazendo aí. Tá bom? Mas quando elas são diretamente proporcional, a gente tem que pegar no mesmo sentido. Tá bom? Tá Então vamos bom. lá. Vamos lá. A tabela abaixo representa alguns valores de uma função na qual T corresponde à temperatura e H corresponde às horas passadas no decorrer do dia. Então vamos lá, ó. Num determinado momento, né? Às 8 horas da manhã, a temperatura era 28 graus. Às 11 horas, a temperatura era 32 e às 15 horas, a temperatura era 36. Galera, presta atenção aqui no seguinte, olha só, a forma como eu estabeleço a correlação na tabela é de x para y, certo? Então, ó, esse valor, sempre esse primeiro valor aqui, ó, ele vai ser o x e o segundo vai ser o y. Tá bom? Então, esse vai ser o x e esse vai ser o y. A pergunta é a seguinte, analisando os dados da tabela, constata-se que a temperatura aumentou mais rápido em que momento? De 8 para 11 ou de 11 para 15? Ou tá tudo igual? O que vocês acham? Letra A, letra B, de 8 para 11 aumentou mais, de 11 para 15 aumentou mais, a letra C aumentou na mesma proporção nos dois intervalos,
Letra C, Adson, Caroline, né? E aí, o que vocês acham? Os demais aí, Emily, Marcão, letra A, Marcão fora da curva, né? Helves, letra A, Helves é amigão, hein? Letra A. Que mais? Emily, Caroline, já foi o C, a Sá já foi o C. O que vocês acham? Emily, o que você acha? Eu coloquei a letra C, que aumenta na mesma proporção nos dois intervalos, porque das 8 até as 11 foi de 28 graus a 32, e das 11 às 15 horas foi de 32 a 36, então eu coloquei a C. Legal. Agora, presta atenção numa coisa, galera. Quanto tempo demora de 8 até 11? Quantas horas? Responde pelo microfone aí, fica mais agradável. 3 horas. E de 11 até 15? Fica quantas horas? Nós temos o mesmo intervalo de tempo? E isso a gente também não tem que analisar? Ó, se ali fosse das 7 às 11 e das 11 às 15, eu tenho 4 horas de intervalo. De 4 horas aumentou 4 graus. Ou aí tá certo. Então aí a C estaria certa. Aumentou na mesma proporção nos dois intervalos. Só que nós temos intervalos diferentes de tempo. Nós temos intervalos diferentes de tempo. Então, por isso é que a gente precisa entender que se tem intervalo diferente de tempo, olha só, em 3 horas, de 8 às 11, aumentou 4 graus. Na verdade, aumentou 1 grau e 15 centésimos, 1 grau e 15 centésimos por hora. E de 11 até 15 aumentou, eu tenho intervalo de 4 horas e aumentou 4 graus, aumentou 1 grau. Então, na verdade, a letra A aqui é a solução, né? Porque aumentou mais dentro de 3 horas do que aumentaria em 4. Certo? Aí você vai falar, professor, mas não aumentou de 28 para 32, aumentou 4 graus? E de 32 para 36, 4 graus? De fato, aumentou, né? 4 graus. Só que nós estamos em intervalos diferentes. No primeiro intervalo, eu só tenho 3 horas, que aumentou 4 graus. No segundo intervalo, eu tenho 4 horas e aumentou 4 graus em 4 horas, né? Então, eu tenho um aumento maior no primeiro intervalo do que no segundo, tá certo? Então, vamos lá na resposta. Então, ó, em 3 horas aumentou 4 graus. Em 4 horas aumentou 4 graus. Então, a solução é a letra A. Beleza? Número 6. A relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é definida pela relação P dividido por T é igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. Tá? Então, ó, presta atenção aqui, ó. P sobre T é igual a A. Quem é o P? Para mim é o Y. Quem é o T? É o X. É a mesma relação. Quem é o A? É o K. Y sobre X é igual a K. É a mesma relação, só mudou a letrinha. A tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. Então tá aí, ó. O valor que está faltando na tabela é... Veja bem, o que são duas grandezas diretamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma diminui, a outra também diminui. E quando as grandezas são inversamente proporcionais? Se uma aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Olha só, a temperatura está aumentando. O que está acontecendo com a pressão? Também está aumentando, né? Então, o que vocês acham aí? Ela é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? É direta ou é inversa? Direta. Que mais aí, Sá? Direta. Quem mais? O pessoal, o que está achando aí? Vamos participar, gente. A participação de vocês é legal para mim. Maísa, direta. Marcos, direta. Adson, direta. Carol, direta. Helves,
direta. Emily não falou porcaria nenhuma. Vamos lá, Emily. Só falta você aí e mais uns 3. Falta a Emily e mais alguns aí. Vamos lá. Emily, direta. Beleza. Joia. Então, ó, é diretamente proporcional. Só pelo fato de estar acontecendo isso aqui, ó, P dividido por T igual a A, ela é direta. Se fosse inversa, seria P vezes T igual a A, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Se eu... Presta atenção numa coisa. Aqui tá P dividido por T igual a A, certo? Mas se eu fizer, professor, T dividido por P, também é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, você poderia pegar o maior e dividir aqui pelo menor, que daria, não dá o mesmo resultado, mas dá na mesma. O que é a mesma? A constante de proporcionalidade. Se você dividir P por T, pato por tatu, vai dar um valor. Se você dividir tatu por pato, dá um outro valor. Mas sempre que você dividir no mesmo sentido, tem que dar o mesmo valor. Então, ó, veja só. Se eu dividir o tatu pelo pato aqui, quanto que dá? Carol, 140, porque o resultado da divisão da temperatura, peraí, vai dar 5 e multiplicado pela resposta de cada questão, a que dará 700 será B, igual a 140. Legal. Helvis é a letra B, né? Então, vamos lá, vamos ver se é a letra B mesmo. Então, ó, para GDP, Y dividido por X é igual a K, tá certo, né? Olha lá, ó. Então, se eu dividir 60 por 300, tem que dar o mesmo resultado de 80 por 400, que tem que dar o mesmo resultado de Y por 700, certo? Aí eu vou pegar duas razões quaisquer e igualar, ó. Então, eu vou pegar essa primeira, aí você vai falar, professor, mas eu podia pegar a segunda? Você pode pegar qualquer uma. Eu vou pegar a sempre menor. Não sou besta, né? Sempre eu vou pegar, né, a menor para poder fazer a conta, para diminuir o meu trabalho. E olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu simplifiquei, cortei os zeros. Então, 60 para 300 é a mesma coisa que 6 para 30, tá? Se eu dividir por 6, ó, estou simplificando cada vez mais, vai dar 1 sobre 5. Então, 1 está para 5, assim como y está para 700. Pessoal, esse 1 está para 5 é a mesma coisa que 60 para 300, 80 para 400. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, ó. O 5 vai multiplicar por y, 5y, vezes 1 vezes 700, 700. Então, 5y é igual a 700, 5 está multiplicando, ele passa dividindo, 700 dividido por 5 vai dar 140, alternativa B. Beleza? Muito bom, Maísa. Achou certo, estava na dúvida, achou certo e mandou bala. Vamos lá, ó. A tabela a seguir informa a vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo. Então, tá aí, ó. Eu tenho 1 hora, a torneira despejou 20 litros. Eu tenho 5 horas, a torneira despejou 100 litros, 10 horas, 200 litros e 20 horas, 400 litros. A expressão que expressa a vazão em função do tempo é, qual dessas aqui vocês acham que expressa a vazão, né, o que a torneira está despejando em função do tempo? Sabrina, Carol, Helvis, Marcos, letra A. Emily, letra A. Legal. Então, vamos ver aqui. Maísa, letra A. Então, tá. Vamos ver aqui, ó. Ó, presta atenção aqui, ó. Se eu dividir Y por K, Y por X tem que dar K. Então, ó, só você ver, ó, 20 dividido por 1 vai dar 20. 100 dividido por 5 vai dar 20. 200 dividido por 10 vai dar 20. 400 dividido por 20 vai dar 20. Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Então, eu vou partir daqui para montar a minha proporção, ó. Então, Y, olha para cá, ó. Y dividido por 20 dá K. Se esse
É da K, que é 20, né? Que é a constante de proporcionalidade. Esse x está dividindo. Ele sobe multiplicando. Então, olha lá. Y é igual a 20 vezes x. Ou y é igual a x vezes 20. Geralmente, a gente costuma colocar o número primeiro e a letra depois, né? Eu não sei por que eles fizeram isso, mas tudo bem. Tá aí, ó. Letra A. Beleza? Agora, presta atenção, gente. Essa próxima questão, que é o item 8, deixa eu olhar aqui na minha apostila. O item 8 vai até o 10, né? Ele vai dar a mesma tabela, só que a interpretação é uma interpretação diferente. Eu vou tentar explicar para vocês, ó. A tabela a seguir, deixa eu ver se dá para voltar aqui. Ó, é a mesma tabela, tá? Só que ali, olha o que ele fala, ó. A tabela a seguir informa a capacidade em metros cúbicos de uma represa, que estourou sua barragem e se rompeu. Em relação ao tempo em minutos, a represa inicialmente tinha capacidade de 200 metros cúbicos, ou seja, 200 mil litros de água, 200 caixas d'água dessas de 1.000 litros. E após 20 minutos, devido à queda contínua da barragem, ficou com apenas 10 metros cúbicos, certo? Presta atenção que o entendimento aqui dessa questão é que mesmo essa barragem estourando, o volume da água, ele não deixou de existir. Ele só foi transportado de um lugar para o outro, mas o volume continua o mesmo, tá? Então, o volume continua o mesmo, tá? Apesar da tabela ter os mesmos valores, então, o volume aqui é o mesmo. E aí ele está falando assim, ó, a expressão que representa a vazão em função do tempo é... Qual dessas expressões aqui vocês acham que expressa a vazão em função do tempo? Letra A. Professor, na atividade 8, alternativa C da apostila. Isso. Por favor, muito obrigado por lembrar. O Marcos está lembrando que na nossa apostila, a letra C está diferente da minha letra C. Por gentileza, risquem essa letra C de vocês e coloquem a minha letra C, tá? Porque é essa que está certa. Essa daí foi colocada errada. Na verdade, né, Marcos, você foi meio que oportunista aí, né? Porque se o cara tá mandando corrigir a letra C, né? Se a letra C não tivesse nenhuma relação com a resposta, ele não pediria, né? Então, é uma coisa engraçada, mas tem que estar atento a essas coisas aí. Então, olha lá, ó, a letra C é a resposta. Por quê? Vamos ver ali, ó, tá? Eu vou passar um pouco batido nessa questão, porque essa questão, ela leva um pouco de confusão, tá? Então, eu só vou explicar ela, para a gente não ficar perdendo muito tempo com ela. Então, vamos lá, ó. Temos o seguinte. 200 vezes 1 tem que dar, ó, lá no final ele ficou com 20 minutos, após 20 minutos ele tinha 10. Se você multiplicar o 10 por 20, também vai dar 200. Olha ele aqui, ó. 20 vezes 10 vai dar 200. 40 vezes 5 vai dar 200. Se você pegar o 10 aqui, o tempo, então você vai ter que multiplicar aqui por 20 para dar 200. Tá certo? Então, isso daqui é uma grandeza inversamente proporcional. Olha lá, ó. 200 é igual a 200 dividido por 1, 40 é igual a 20, 200 dividido por 5, 20 é igual a 200 dividido por 10, y é igual a 200 dividido por x, certo? Que é a letra C. Vamos lá, questão 9. O comprimento de uma circunferência é uma função do diâmetro d, ou seja, o que ele está dizendo aqui? O comprimento da circunferência depende do diâmetro. Depende do diâmetro, né? Só um minutinho aí. Vamos lá.
Desculpa aí, mas eu caí. Caí aqui na reunião, tá? Tudo bem aí? Estão me ouvindo? Vocês ainda estão com a minha tela, não, né? Vocês estão com a minha tela? Não. Então, beleza. Agora sim, né? Agora sim. Tá bom, então. Então, vamos lá, ó. O comprimento de uma circunferência é uma função do diâmetro. Ou seja, o que significa isso? Quanto maior o diâmetro, maior a circunferência. É isso que ele está dizendo, certo? Vocês estão vendo o meu rosto, mas vocês estão vendo que eu viro nessa direção. É o seguinte, é que eu estou com outro monitor aqui, vendo a interação de vocês pelo chat, tá? Então, por isso que eu fico olhando para cá, olhando para cá, olhando para um lado e para o outro, mas é porque eu estou com dois monitores aqui, senão eu não consigo ver vocês aqui, tá? Aí ele está dizendo assim, ó, a variável C é diretamente proporcional a D. E temos C igual a F de D, ou seja, o C tá em função do diâmetro. E o que é C em função do diâmetro? É π vezes D. Caramba, agora eu não entendi nada. Tá, você vai entender. O que ele está dizendo aqui é que como que se calcula o comprimento da circunferência. Eu passei uma formulinha para vocês no ano passado, que é π, 2 vezes π vezes R. Mas o que é 2 vezes R? 2R é igual ao diâmetro. Tá bom? Então, quando eu tenho 2R, eu vou colocar aqui, ó, no chat. Ó, 2 vezes R é igual ao diâmetro. Opa, diâmetro. Certo? Então, 2 raios é igual ao diâmetro. Aí ele está perguntando aqui, então a constante de proporcionalidade K, qual é? Ou seja, o que ele está falando? Quando eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, o que vai dar? O que vai dar quando eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro? Vamos lá, gente? Responde aí para mim no chat. Vamos lá, Carol, Emily, Adson, Hugo, Marcos, Maísa, Helves, Sabrina. Quando eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, vai dar o quê? O Marcos, acho que é a B. Tive muita dúvida nessa questão. O Helves, é a B. Sabrina, professor, eu coloquei a B, mas tive dificuldade nessa também. Carol, professor, para mim está travando. Deve ser aí, Carol. Pessoal, tá travando para vocês aí? Tem alguma coisa travando para vocês aí, a minha fala? Responde aí no chat para a gente verificar. Ou responde aí direto no, no áudio. Tá travando aí? Health está travando um pouco. Aqui não tá travando. Então deve ser a internet, gente. Esse negócio de travamento, cortar a voz, deve ser a internet, né? Eu tô com a internet razoavelmente boa aqui, né? Não é 100%, mas ela não é ruim, não, né? Tô com internet de fibra. Então, dificilmente vai travar a fibra, né? Vamos lá. Pessoal, olha aqui, ó. Olha aqui pro. Presta atenção aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, que se eu dividir o comprimento pelo diâmetro, ó, se esse diâmetro está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Sobrou quem lá? O π.
Então, o pessoal que colocou a letra B, tá certo. Olha lá, vamos ver, ó. C, comprimento é igual a π vezes diâmetro. O diâmetro está multiplicando, ele passa dividindo, ó. Então, a constante de proporcionalidade aqui é π. Toda vez que eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, eu vou ter a constante π, que é 3,14, tá? Então, letra B, tá bom? E última, essa daqui, vocês teriam que ter muito pouca dúvida nisso. Eu não sei em que momento vocês estudaram, mas vocês viram isso com a professora Enilda, né? Devem ter visto isso com a professora Enilda. Olha lá, no movimento, o espaço percorrido é diretamente proporcional ao tempo, mantendo-se a constante de velocidade. O professor Demóstenes deslocou-se no seu automóvel durante 4 horas a uma velocidade de 90 km por hora. A função que representa corretamente a relação de proporcionalidade direta é, ou seja, qual é a função dessas daqui, ó? O que seria velocidade média, né? O que é a velocidade média? Lá acho que não, desculpa, eu falei Nilda não, mas é a Cíntia, né? A Cíntia já deu isso para vocês, velocidade média, né? Qual delas vocês acham aí? O que é a velocidade média? Letra A, espaço sobre tempo. Marcos, espaço sobre tempo. Sá, espaço sobre tempo. Helvis, espaço sobre tempo. Emily também. Carol. Ah, perdão, Carol. Ah, desculpa, foi a segunda a falar. Beleza, beleza. Então vamos lá. Se eu dividir o espaço, o espaço que eu percorri pelo tempo que eu demorei para percorrer, vai dar a velocidade. É isso aí, ó. Maísa, eu não estudava no Olavo ano passado, mas acho que é A. Maísa, presta atenção. No ano passado você não estudava, mas você estuda esse ano no Olavo. E esse ano no Olavo, a professora Cíntia deu isso no primeiro bimestre. No comecinho do primeiro bimestre, ela, física trabalha com velocidade média, né? Então, velocidade média é igual a delta S sobre delta T. Lembra disso? A professora trabalhou isso aí com vocês, tá? Então, vamos lá aqui. No final do ano passado, acho, ou no quarto bimestre, aí vocês me lembrem, a professora Enilda trabalhava velocidade é igual espaço sobre tempo. Velocidade, ela falava. Não falava de velocidade, mas lembro sim. Ah, tá. Você tem com quem? Com o Samuel ou com a Ana? Com a Ana, né? Então, a professora Ana falou sobre isso, né? A Proana falou sobre isso aí, né? Falou, né? Então tá bom. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Velocidade média é igual a espaço sobre tempo. Tá bom? Bom, essa aula, gente, e aí? Deu para vocês. Pessoal, eu falando sozinho aqui, eu fico igual doido, cara. Eu tô pensando que eu tô doido, só falando com uma tela de computador aqui e vocês não me ajudam. Abre o áudio de vocês aí. Conversa um pouquinho aqui comigo, que eu estou me sentindo muito sozinho, estou carente. Então, fala aqui comigo. Nesse primeiro momento, deu para pegar? Deu para... Quer alguma questão aí que não ficou bem esclarecida? Abre o áudio aí. Fala com... Professor, eu Oi. tô. Não é dúvida, né? Mas. Dúvida, né? Na 8 que você falou que tá, pra gente corrigir, né, a questão. A minha tinha dado a A e eu fiz aqui com a regrinha da A e deu certo, mas. Então, Deu, mas não sei eu por que entendo. deu Olha errado. só. Tá, eu vou te dizer. É o seguinte, ó. No exercício 7, ele está dizendo assim, ó, uma torneira está vazando, está escorrendo e ele dá aquela tabela lá, certo? Então, presta atenção, quanto maior
Ó, presta atenção. Quanto maior o tempo da torneira escorrendo ou aberta, maior é o fluxo de água que ela vai deslocar, certo? Então, por exemplo, se em 5 minutos ela despejou 20 litros, em 10 minutos ela vai despejar 40 litros, beleza? Agora, olha só, lá na número 8, ela está dizendo o seguinte, é uma represa. Na represa, por exemplo, a vazão, ó, olha o entendimento da questão. Se a represa estourou, se ela estourou, a vazão vai fazer com que essa represa diminua a quantidade de água lá no reservatório dela, certo? Só que esse reservatório que ela tinha... Ô, Sá, abre seu microfone aí para eu tentar explicar isso para você. Abre isso, ó. Presta atenção, Sá. Se eu pegar um balde e fazer um furo no balde e deixar esse balde escorrer em outro balde, depois esse balde tem 20 litros de água. Depois de 5 minutos que escorreu essa água, vai sobrar no balde, ó, ele tem 20 litros de água, sobrou no balde 15 litros de água. Depois de 5 minutos, sobrou 15 litros de água, certo? Só que se você pegar essa água que escorreu e essa água do balde, não vai continuar dando os 20 litros? É o que ele está falando. Isso, é o que ele está falando lá da represa. A visão que eu tenho da represa é diferente da visão que eu tenho da torneira escorrendo. Ou seja, a torneira escorrendo, quanto mais tempo a torneira está aberta, mais água ela vai jorrar. Quanto menos tempo, menos água, certo? Agora, lá na represa, acontece o seguinte, ó. Quanto maior o tempo que a represa estourou, a barragem, menor é a água que vai sobrar lá no reservatório. Ah, é diretamente, né? Então. Da torneira é diretamente. Na represa é inversamente. Tanto que na 7 é multiplicando e na 8 é dividindo, né? Ah, agora eu entendi. Beleza? Tá bom? Então, com vocês aí tá tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Falem aí comigo, porque, ó, eu vou fechar essa. Carol, tá tudo bem? Vocês conseguiram corrigir? Conseguiram corrigir as questões? Beleza, então. Então, ó, eu vou tirar essa e vou colocar sobre a função do primeiro grau lá, tá? Então, essa já foi. Vocês estão com a segunda tela? Funções? Tá todo mundo aí? Sim. Maísa, sim. Beleza, então se a Maísa já recebeu, o Marcão recebeu, né? A Emily também, a Adson também. Beleza. Sá também. A minha preocupação é a Sá. A Sá tem que receber essa tela aí. Se a Sá não recebe, eu fico preocupado. Vamos lá. A primeira situação, a gente trabalhou com grandezas proporcionais, voltando esse conhecimento para as funções. Agora eu vou trabalhar direto com as funções do primeiro grau, tá certo? Então vamos lá. Essas questões, elas estão na página 9 e vão até a página 14. Todo mundo localizou aí? Vai estar aqui questão por questão, bem explicadinho. Todo mundo localizou? Todo mundo está na página 9, né? Responde aí para mim, gente. Vocês querem que eu me sinta mal? Eu vou ter que ficar tomando remédio aqui. Responde no áudio. O áudio é mais legal. Não é mais legal o áudio, Sá? Só a Sá falou comigo. Sim, só dá um pouquinho de vergonha. Ah, não tem. Gente. Você não fala comigo na sala, Sá? Tranquilo. Falo. Então, tranquilo.
Tudo contar até bem. piada, né? É piadinha, apesar que as piadinhas, a maioria você conta ela só para mim ali, né? Às vezes é que você conta umas para todo mundo. Vamos lá. Meu, o Gabriel sumiu, cara. Saiu do chat? Saiu da aula? Acho que Eu acho que saiu, porque ele tava avisando lá no grupo da sala, falando pra gente entrar. Aí depois ele saiu, não é, entendi. ele, ele fala para entrar e ele mesmo sai, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ó, é, deixa eu dar um toquinho para vocês aqui. Eu não sei se funciona no celular. Tem uma extensão que vocês vão procurar no. Coloca assim, ó, extensões do Chrome. O nome dessa extensão, eu acho que é Meet Grid, Meet Grid View. Ó, eu vou até colocar ela aqui. Meet Grid View. Peraí. Ó, Meet Grid. Deixa eu ver como é que escreve isso daqui. Meet Grid View. V-I-E-V-I-E-W. Ó, o nome da extensão é essa daqui, ó. Meet Grid View. Nessa extensão, se vocês puderem baixar no celular, ela é levinha, quase não tem. Na verdade, ela vai para a nuvem, né? Nem ocupa espaço no seu celular, tá? Essa extensãozinha, vocês têm lá o recurso de levantar a mão para dizer, eu tô com dúvida, mandar um emojanzinho, né, bater palminha, colocar um positivozinho, o dedinho lá, o dedinho do meio também, mas não vai colocar isso aí aqui, né? Então, aí vocês podem até participar de forma mais alegrinha, que parece que vocês estão tão depressivos aí. Tá tudo bem com vocês, gente? Hum? Tá tudo bem com vocês, com todos vocês? Eu tô preocupado porque eu recebi informação de alguns colegas nossos aí que estão passando uma fase difícil em casa. Mas vamos lá, vai. Tem sim, professor. E com você, comigo tá, Maísa, tá? Graças a Deus. Eu tô passando a mesma situação que vocês estão passando, né? Dificuldade de ficar em casa, eu tô obedecendo isso, eu fiz uma cirurgia de coração em 2018, em agosto, né? E eu também, Emily. Tá difícil. Eu sou o chamado grupo de vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa Covid aí, para mim é muito mais complicado, pode ser mais complicado do que para os outros, porque eu já tenho doença pré-existente, né? Eu sou cardiopata, tenho problema no coração, tenho problema de pressão alta. Então, para mim é complicado. Por isso que eu obedeço, né? Tenho obedecido bastante essa vulnerabilidade, essas orientações aí. Vocês devem fazer a mesma coisa, porque não é fácil. A gente vai passar por isso, mas tem que estar obedecendo. Sair com máscara, não saia sem máscara, e a máscara tem que tampar o nariz, não adianta colocar a máscara e ficar abaixo do nariz, né? Então tomem cuidado. Vamos lá. O preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. E aí eu tenho aí a nossa tabela. Essa tabela representa uma relação de proporcionalidade direta. Ele já está dizendo que é direta. Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Quantas passagens podem ser compradas com o valor de R$ 60? Então, a primeira coisa que eu preciso é completar essa tabela. Põe aí na sequência para mim quais são os valores que completam essa tabela. Qual é o valor correspondente a 2, a 5 e a 8? Coloca aí na sequência. Ou, se a Sá quiser falar, pode falar, Sá. Você é a única que fala comigo, Sá. Então, 8, 32, 8, 20, 32, 8, 20, 32, Carol.
Helves, mesma coisa, 8, 20, 32. Sá, 8, 20, 32. A Sá nem quer falar mais comigo. Bosta. Vamos lá. O que mais? Maísa, 8, 20, 32. Vou deixar os outros falarem também. Tá bom, Sam, mas se eles não falar, você fala comigo. Vamos ficar batendo papo nós dois aqui, tá? Deixa eu sozinho, não, senão eu fico depressivo aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos completar aqui a tabela, certo? Deixa eu mudar o mouse, que mudando a legenda, o mouse e fica mais visível. Então, vamos lá. Ó. 8, 20, 32. Beleza. Parabéns aí o pessoal que respondeu. Agora, eu quero o seguinte, ó, quanto uma pessoa pagaria por 7 passagens? Responde só essa. 28, 28, 28. Caroline, Helves e Maísa, 28. O resto pode colar, né? 28, 28. Beleza, 28. Muito bom. 7 vezes 4, 28. Cada passagem é 7. Emily, 28. Sabe, 28. Né? Agora, quantas passagens podem ser compradas com R$ 60? 15, 15. Carol, Maísa, Helves, Emily, Sabrina, Marcos, 15. Beleza. É isso aí, ó. Então, olha só, 60 dividido por 4 dá 15. Opa, vou voltar lá. Dá 15. Beleza? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um minutinho para vocês levantar, ir no banheiro, tomar um copo de água e a gente já volta. Eu só vou também pegar um copo de água, que eu também tenho a mesma necessidade que vocês. Então, ó, um minutinho, tá? Para a gente tomar uma aguinha e eu só vou pegar água e já deixo aqui na minha mesa e já volto, tá bom? Então, um minutinho para todos nós aí.